e para terminar aqui com vocês, quero falar sobre dois nomes, né, que estão sendo especulados aqui no Cruzeiro. Quero começar primeiramente sobre, no caso, um meio-campista argentino, que é no caso aí do Bruno Zapelli, ele que tem 20 anos de idade apenas e estaria sendo especulado no Cruzeiro. Essa informação traga pelo Central do Cruzeiro e do blog da Raposa, lá no Twitter. No caso, o ex-Benegas, que é o jornalista argentino, que disse que o Ronaldo tem uma tentativa, né, do Bruno Zapelli, e alguns jornais do Brasil afirmaram que foram enviados olheiros ao país para tirar a joia que joga aí do Belgrano, né, a equipe lá da Argentina, que não é muito conhecida assim. Eu mesmo só lembro desse time por causa do FIFA, né, eu lembro que esse direto estava na primeira divisão, é um time muito respeitável por revelar jogadores, e eu acho assim um bom nome, tá? Ele até citou, por exemplo, que o Cruzeiro enviou olheiros para o mercado sul-americano. Eu tinha informado para vocês que, de acordo com o portal Goal, e também vários outros portais também confirmaram, né, essa notícia, que o Cruzeiro iria enviar olheiros para a América Latina, né, América do Sul em geral, para ficar de olho em algumas opções de jogadores, e eu acho o Bruno Zapelli uma excelente opção. Eu olhei o contrato dele em relação ao Transfer Market, vai até o final de 2024, ou seja, não seria uma negociação de empréstimo ou chegar em fim de contrato. Empréstimo não sei, né? Mas em fim de contrato não, porque ainda tem um vínculo bem longo. O Zapelli está avaliado atualmente em $600 mil. Não achei um valor tão alto, eu acho até que ele vale mais do que isso, porque se fosse considerar, seria ali no máximo 3 milhões de reais. Eu acho que ele vale no mínimo ali uns 6, 8 milhões. Até porque o futebol argentino, apesar da moeda estar embaixo, eles só pensam no valor em dólar, né? Então estão certo nessa questão. Mas realmente, né, pelo Belgrano, olha que interessante, ele não mostra a categoria de base, né? Pelo menos não mostra pela equipe argentina. Começou a jogar profissionalmente ano passado aos 19 anos. Fez 33 partidas, um gol. E nessa atual temporada, 37 jogos e 2 gols marcados, além de 2 assistências. Foi o titular do time no decorrer de toda a temporada. É aquele jogador que vai chegar e vai fazer 15 gols no ano, novo Arrascaeta? Eu não acredito que seria assim para chegar com toda essa responsabilidade, mas é uma joia, né? Pode ser moldado aí nos próximos anos para virar um grande jogador, e eu acho uma excelente opção. Já tinha comentado bem, né, sobre esse caso do Cruzeiro enviar olheiros para o futebol sul-americano, porque, por exemplo, a Raposa vê um jogador igual o Bruno Zapelli, manda ali o olheiro para observar, pensa numa possibilidade de contratação, às vezes até consegue um empréstimo com opção de compra, sabe? Então eu acho que pode ser uma ideia boa para todo mundo, para o Cruzeiro, que vai ter um bom jogador, para o Zapelli, que vai ter a chance de, no caso, jogar no futebol brasileiro, que é mais valorizado do que o argentino, e o Belgrado lá da Argentina tendo a possibilidade de jogar, o Belgrano, né, da Argentina, de ter o seu jogador jogando, né, pelo time do Ronaldo. Então, sem dúvidas, isso faz uma diferença absurda. Eu acho que é uma boa opção sim pro Cruzeiro. Eu assisti alguns vídeos dele, mas não consegui ver se é realmente um cara ali que jogaria muito avançado, ou, por exemplo, um cara ali que poderia jogar um pouco mais recuado. Pelo que eu vi ali, realmente, para falar a verdade, eu acho que ele pode fazer essas duas funções, tanto que não é um jogador que tem números muito altos de gols, né? Nessa temporada mesmo, 37 jogos, 2 gols marcados. Enfim, além do Cruzeiro, eu pesquisei algumas informações na Argentina, nada de oficial, mas apenas alguns outros times também do próprio futebol argentino, do futebol sul-americano, interessados aí no jogador, que faz sentido, né, por conta dele ter 2 anos aí muito bons pela equipe, no caso, vizinha aqui do país. Então eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do Bruno Zapelli? Você já tinha ouvido falar a respeito do jogador? Eu confesso para vocês que eu não tinha ouvido falar ainda, e eu acho que pode ser uma boa opção o Cruzeiro ficar de olho no mercado sul-americano. E o outro que foi especulado, o Alexander Alvarado, ele que tem 23 anos de idade, ponta esquerda, ponta direita, esse que é um pouco mais complicado. Ele surgiu na base do Independiente del Valle, lá do Equador, e passou por vários times, por exemplo, no Deportivo Quito e no Aucas, lá do Equador, onde ele fez um total de 2018 até 2020, mais do que 75 partidas, 6 gols e 9 assistências, e foi para o Orlando City, né, lá dos Estados Unidos, e fez um total aí por lá 12 partidas apenas, sendo 10 no ano passado. Não foi bem, acabou sendo emprestado nesse ano para a LDU de Quito do Equador, e realmente tem números bem interessantes, o melhor ano disparado da sua carreira, no caso até aqui com 35 partidas, 14 gols e 8 assistências, ou seja, em 35 jogos ele tem 22 participações em gols, né? Uma média de a cada 1,3 jogos, né? Se você for dividir, ele tem um gol ou uma assistência. É um cara muito diferenciado, participou do Mundial Sub-20 em 2019 e do Sul-Americano Sub-20 também em 2019, com 9 jogos e 3 gols, um cara que surgiu muito bem na base do Equador. E só lembrando também, né, o Alexander Alvarado, que no caso eu olhei ali informações de contrato, não consegui confirmar, porque parece que ele está emprestado ao LDU até o final desse ano de 2022, uma opção de compra.
Porém, eu não acho que o vínculo dele com o Orlando City esteja perto de terminar, porque ele só chegou em definitivo mesmo para a equipe lá dos Estados Unidos no ano passado, onde ele fez 10 partidas, né, e apenas uma assistência. Acho um bom nome sim, vive uma fase excelente, e igual eu falei, teria que ver, será que o Orlando City aceitasse uma opção de empréstimo igual foi com a LDU, para ter um pouco mais de rodagem, ou por exemplo, só uma opção em definitivo, ou algo nesse sentido, vamos ter que aguardar para ter mais confirmação sobre esse caso. Quero que você deixe aqui embaixo sobre o Zapelli e o Alvorado, se você aprovaria a contratação desse meio campista e o outro ponta, um de 20 e outro 23 anos de idade. Enfim, deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, quero começar falando sobre o Rômulo, que deu uma entrevista depois da partida, né, contra a equipe do CSA, o Globoesporte.com, e o atleta que comentou um pouco sobre essa despedida dele em grande estilo, né, tanto que quando ele entrou eu até pensei, cara, já pensou se o Rômulo vai lá e faz um gol ainda, né, e foi o que aconteceu. O primeiro gol dele aí na temporada, o jogador que fez o gol de empate do Cruzeiro, e logo depois o Luvanor, né, marcando a virada contra o CSA. E no caso ele agradeceu bastante a torcida e disse que se não fosse pela torcida, né, o Cruzeiro teria falido, e além disso falou que pretende jogar por mais alguns 2 anos, e depois voltar na Toca da Raposa em uma outra função, possivelmente ou uma parte técnica, que ele já tem um certificado de técnico, né, tanto do Brasil quanto do futebol italiano. Então é um cara que está se preparando para isso. Ele falou o seguinte sobre essa despedida: eu estou muito feliz e emocionado, a gente trabalhou pra caramba, né, nesse ano, e só quem esteve aqui no ano passado sabe o que nós passamos, né, e sofremos juntos. A gente conseguiu, e se não fosse o amor incondicional da torcida, o Cruzeiro teria falido, né, essa é a verdade. O apoio da torcida, de pessoas que acreditaram, fizeram esse gigante ressurgir, não poderia me despedir melhor, fecha aspas. Então assim, ele elogiando bastante a torcida, né, que teve um papel fundamental. O Cruzeiro chegando a quase 71 mil sócios na reta final desse ano, tem expectativa de iniciar a Série A do ano que vem na meta de 100 mil sócios torcedores, que renderia ao Cruzeiro algo próximo de 50 milhões de reais anuais e uma folha salarial de 4 milhões e meio só bancado pela torcida. Então isso aí sem dúvidas faz uma diferença absurda nessa volta à Série A. Ele ainda comentou um pouco sobre essa sua despedida e que ele vai voltar um dia, né? Ele falou o seguinte: não é uma despedida, é um até logo. Eu vou me preparar bastante para estar à altura de todos que estão aqui dentro quando eu voltar. Até teve um convite para permanecer, por exemplo, no staff, foi uma conversa muito íntima, né? Mas eu quero jogar ainda mais uns 2 anos. Eu estou muito bem fisicamente, e eu concordo totalmente. O Rômulo nem parece, né, que tem 35 anos de idade, é um cara aí que corre bastante, tem ali um físico bem interessante mesmo, tem aí 26 jogos pelo Cruzeiro no ano, um gol marcado. E só lembrando, ele começou a temporada como titular, acabou que perdeu muito espaço nessa reta final da Série B, né, mas é um cara que foi importante ali no Campeonato Mineiro, nesse início de trajetória do Paulo Pesolano aqui no clube. Ano passado também, que ele foi um dos protagonistas na Série B, fez 46 partidas no total, com 6 assistências. Quero saber a sua opinião, o que você acha do Rômulo e onde que ele vai jogar, né? Eu acho que ele deve ir para o futebol italiano, onde ele é mais conhecido, tá? Acho muito mais provável, por exemplo, ele ir para um Atlético, ou para um Atlético, eu ia falar para um Atlético Goiano, né? Mas, por exemplo, um time que está na Série A ali do Campeonato Brasileiro, é muito mais improvável, eu acho muito mais possível ele voltar para um Brescia da Itália, um time da segunda divisão, ou um Hellas Verona, onde ele saiu em 2018 com uma boa participação também na primeira divisão. Eu acho mais provável nesse sentido do que continuar num time médio, né, pequeno, aqui do futebol brasileiro. Eu quero começar falando aqui com vocês sobre a saída do Lincoln do Cruzeiro para a próxima temporada. Isso mesmo, né? Eu até vinha falando com vocês aqui em vários vídeos que eu trouxe sobre jogadores que não devem continuar para o ano que vem. O Lincoln eu deixava na lista dos que iam continuar, porque, pelo que nós tínhamos informações, o contrato de empréstimo realmente até o final de 2023. Porém, de acordo aí com o Samuel Venâncio e o Vene Casagrande, o Cruzeiro tinha uma opção no contrato de que, assim, ele poderia, no caso, devolver o jogador para o time do Japão a qualquer momento desse empréstimo. Então, uma notícia muito interessante mesmo, porque eu diria que seria uma das piores contratações dessa janela do Cruzeiro, porque, beleza, o Lincoln não teve um desempenho horrível, mas, para falar a verdade, pensa, ele na Série A, será que ele daria conta? Essa é a questão, até porque eu falava, se o Cruzeiro ano que vem já tendo o Edu e o Lincoln, não acho que tendo os dois contrataria um novo centroavante. E com a saída do Lincoln, fica aberto esse espaço aí de mais um centroavante que deve sim chegar no Cruzeiro, até porque, por exemplo, o Luvanor não vai continuar, o Rodolfo também, né, quero se esperar. Então o Cruzeiro deve ir também ao mercado em busca de um centroavante. Quem sabe até mesmo possa trazer aqui algum vídeo depois, dando algumas sugestões, né? Inclusive, se você tiver de algum centroavante aqui no mercado sul-americano, no mercado brasileiro, brasileiros que atuam aí no exterior, deixa aqui embaixo, porque eu mando um salve para você também no próximo vídeo, né, que eu trazer aqui no nosso canal. Mas assim, o Cruzeiro então que, no caso, tem essa opção no contrato, excelente mesmo, porque o jogador não acho ele ruim, mas não adaptou ao Cruzeiro, não tem apenas 21 anos de idade,
Por aqui foram 9 partidas, um gol marcado contra o Náutico de pênalti, naquela goleada por 4-0, e 2 assistências, uma delas foi contra o Criciúma, né, de letra, ali pro Bruno Rodrigues, se não me engano, acabei esquecendo ali agora, mas 2 assistências também. De números assim não foram horríveis, né, 3 participações em gols em 9 jogos, mas é claro que esperávamos muito mais do Lincoln, por ser um centroavante e também por conta de estar na Série B, né, é claro que tem sim essa comparação. Se em 9 jogos na Série B ele fez um gol e deu 2 assistências, imagina na Série A, né, então é óbvio que eu vi muita gente criticando ele por conta dos números bem baixos, né? E vai voltar ao Vissel Kobe lá do Japão. Então teve uma passagem bem curta no Cruzeiro, né? No caso, chegou em agosto, ficou um pouco mais do que 3 meses e meio voltando ao futebol do Japão. Ele que pelo Japão também teve números bem abaixo, né? Do que era de se esperar. Foi comprado em 2021 e por lá fez no total 25 atuações, com apenas 4 gols e 2 assistências, enfim, jogador que surgiu na base do Flamengo. Pelo profissional do Flamengo também fez aí mais de 60 jogos e apenas 8 gols, além também de outras 3 assistências. Não é aquele centroavante que faz muitos gols por temporada, então aí o Lincoln não fica para 2023 por conta do Cruzeiro ter, né, no caso, essa opção prevista no contrato de poder devolver o jogador a qualquer momento. E uma notícia bem interessante, por quê? Porque sobra um dinheiro, né, para o Cruzeiro contratar um novo atacante no mercado, pensando na disputa da Série A, e eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do Lincoln? Quem que você vê como um substituto ideal? Além disso, para essa posição de centroavante, eu vejo que está tendo muitas dúvidas, né? Muita gente também se perguntando, por exemplo, você manteria o Edu como titular? Você traria um atacante para ser o titular absoluto e deixava o Edu no banco de reservas? Deixa aqui a sua opinião e o seu palpite, né, nos comentários.